Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês acerca sobre movimentos políticos de época. No vídeo anterior eu gravei, um tempo atrás, eu gravei um vídeo falando sobre o integralismo e que ele foi baseado num movimento na década de 20 da Itália. E uma pessoa comentou: você acha legal esse movimento que você não mencionou o nome? Esse movimento, esse partido o qual Plínio Salgado baseou o movimento integralista, foi essencialmente o Partido Fascista. Uau! O Partido Fascista. Só que uma coisa a gente tem que atentar, quando a gente estuda história, a gente tem que se atentar ao momento em que o partido ou aquele movimento caminhava. Quem já assistiu meus vídeos falando sobre o movimento punk, sobre sobre o movimento skinhead, se eu for falar aqui de rock, como que o rock mudou dos anos 60 para os 70, para os 80, né? Quando o nego imagina roqueiro, imagina aquele cara com roupa preta tocando som de guitarra, aquele liga o roqueiro ao heavy metal. E não, se você olha pro rock dos anos 60, tá mais parecendo um country do que qualquer outra coisa. Não é? Então, assim, as coisas mudam. E os partidos políticos também mudaram. E quando a gente fala, por exemplo, de partido fascista, partido comunista, eles também mudaram ao longo da história. Foram mudanças muito rápidas, mudanças muito velozes. Assim que eu posso dizer, em poucos anos eles já tomaram rumos completamente diferentes. Então, por exemplo, Hitler, só para entender, Hitler ele fez um pacto de paz com a Rússia, né? Então, antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, ele fez um pacto de paz com a Rússia, dividiu a Polônia no meio, conquistou a Polônia, dividiu com os russos praticamente, e beleza. Só que o que? Um tempo depois, Hitler foi lá e invadiu a Rússia. Então veja como que um movimento ele muda rápido, né? Seja ele político, ideológico, seja lá como for. Outra coisa, você vê, os nazistas eles se diziam odiar os comunistas, mas ele faz um pacto de paz com os comunistas para poder atacar o Ocidente livre, né? Onde tinha democracia, eleições e por aí vai, né? Então é engraçado isso aí. Então olhe como que às vezes uma coisa muda muito rápido. Então quando a gente olha, e aí eu quero entrar no tema, quando a gente olha para o partido fascista da década de 20, ele não tinha as mesmas conotações que o nazismo teve. Porque quando a gente olha para a história da Itália, os italianos, quem estuda o Império Romano, quem estuda um pouquinho mais da história da Itália, sabe que ela sempre sofreu influência de vários povos. Então, o italiano em si, ele não tem aquela marca, sei lá, aquela marca do racismo, do preconceito. Judeus ajudaram na Revolução Fascista. Os fascistas, eu já li em algum lugar, não me lembro onde, em que os fascistas, os italianos, eles se negavam a entregar judeus para os alemães. Só começam a ser perseguidos judeus depois que os alemães tomam a Itália, né, à força, e recolocam o Mussolini, só que aí o Mussolini já era um pau mandado, né? Ele já não tinha mais aquele poder que tinha. Então, além da própria Itália, o Partido Fascista ter sido ajudado por judeus no seu início, ali na sua revolução, os italianos não tinham problema com judeus, né? Quem tinha problema com judeus foram os nazistas, né? Tanto os nazistas quanto os comunistas. Esses em si tinham um problema muito sério. Mas o Mussolini estava pouco se importando, ele só queria o poder. Então a gente percebe, quando a gente olha, esse movimento de 20, o fascismo de 20, ele não era uma coisa... Ele não era... Não vou dizer que não era uma coisa assustadora, mas ele não era um negócio que você olhava e falava assim, nossa, eu tenho repulsa a isso. Quando você olha para as pessoas da época, para o contexto da época, não à toa que o Plínio Salgado, quando ele viu esse movimento, ele achou interessante e trouxe. Ele moldou essa visão à questão brasileira, né?
Ele moldou isso e se tornou o maior partido de rua da época. Curiosamente, por exemplo, quando a gente olha para o Plínio Salgado, ele foi o primeiro, o Partido Integralista foi um dos poucos partidos, um dos primeiros em que a mulher tinha voz, o negro tinha voz, você tinha líderes integralistas negros, entende? Então foi um partido que integrou, que integrava, tentava inserir um movimento político que tentava inserir todos, né? Tentava inserir todos. O que acontece? No Brasil ele segue por esse caminho. Só que na Itália, por ser Europa, e aí depois Hitler, ele olha para o que Mussolini estava fazendo na Itália e ele falou, pô, eu quero fazer o mesmo. Ele tenta dar um golpe militar, um golpe igual o Mussolini fez, não conseguiu, e aí ele depois tenta pelas eleições. E aí o que acontece? Hitler, ele olha e se espelhava em Mussolini, mas ele moldou a visão, aquele movimento político, à maneira dele. Assim como os brasileiros, no caso Plínio Salgado, moldou o movimento à maneira dele, Hitler moldou a maneira dele. Só que com a Alemanha se tornando proeminente no poder, nas decisões de guerra, isso, aquilo, ela engoliu a Itália. E aí você pega aquele movimento que iniciou-se na década de 20 e ele se torna muito mais tenebroso. E não é só com movimentos assim, com o movimento fascista. O próprio movimento comunista, ele também passou por modificações. Quando a gente olha para... Meu, se o Che Guevara olhasse um militante comunista hoje, rapaz, ele colocava no paredão e metia bala. Tá? Ele metia bala. Che Guevara faria isso. Ó, só para vocês verem como que as coisas mudaram, assim, mudaram e não mudaram, né? Antigamente, em Cuba, por exemplo, Cuba, que é um país propriamente socialista, que tentou uma revolução comunista, eles tinham campos de concentrações para, olha só, para homossexuais. Alguns anos atrás, alguns homossexuais foram fazer uma passeata. Foram recebidos na borracha. Na borracha. Aí aqui no Brasil, você olha o quê? Como é que tá a esquerda hoje no Brasil? Agenda woke. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, mudança na linguagem. Não é? Entende? Então, imagine um militante comunista, né, woke, apoiador do homossexualismo e libertinoso, na frente do Che Guevara, meu amigo, ele ia meter bala. Ele ia meter bala sem dó. Entendeu? Para você ver como que mudou. Se você for, por exemplo, na Rússia, a Rússia, uns anos atrás, eles tentaram esse negócio de querer... não deu certo, mano. Os próprios comunistas já... Por quê? Quando você olha para os comunistas mais antigos, eles na Rússia, eles olhavam para o homossexualismo como uma doença burguesa. Cara, é doido isso. É doido, velho. É doido. Eles olhavam como uma doença burguesa. E hoje os militantes que colocam a camiseta de Che Guevara, do Fidel Castro, né? Não conta isso para vocês. Por que eles não vão contar isso para vocês, né? Não vão contar, né? Não vão contar. Por quê? Porque é massa de manobra. É claro que sabemos que é massa de manobra. Nem todo mundo cai nessa, mas só um título de como que os movimentos de rua, os movimentos políticos, eles se comportam diante de algumas situações. Então, mencionando, por exemplo, o próprio fascismo. O próprio fascismo não era antissemita. O nazismo era. Quando a gente olha, por exemplo, para falas do Plínio Salgado, ele dizia que o problema, quando perguntado a questão judaica, ele falava que o problema do Brasil não era não era uma religião específica, mas era moral. O problema nosso sempre foi moral. Nunca foi culpa do judeu, nunca foi culpa do negro, do branco, não. O problema nosso é a falta de integração. Somos uma sociedade em que como que eu posso colocar?
o rico... Opa, ó, minha tela apagou aqui. O rico e o pobre não se misturam, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que é lá sim o preconceito é racial, aqui no Brasil é social. O cara que tem muito conhecimento não consegue dialogar com quem não tem conhecimento. O cara que é muito rico ou que é rico não consegue, não pode morar num bairro em que ele cresceu. Então, vamos lá, imagina, um cara lá, o João, ganhou na Mega Sena lá 10 milhões. Ele não pode continuar morando no mesmo bairro. Ele já tem que mudar para um condomínio. Então já se muda. A pessoa às vezes tem aqueles caras lá que nem são funkeiro. O cara fica rico, aí ele vai lá e compra o condomínio, uma casa lá no Alphaville, paga não sei quantos milhões, aí os caras banem ele. Esses dias atrás, foi muito engraçado, um funkeiro comprou uma Ferrari, aí expôs ela na frente de uma favela. O dono da Ferrari, a empresa Ferrari foi lá e comprou a Ferrari de volta. Falou assim, ó, você não é o tipo... você não é o tipo de cliente que a gente gostaria de ter. O cara tendo dinheiro, bicho, tendo dinheiro, né? Então, assim, eu sei que a Ferrari não tem nada a ver, ela é italiana, mas a gente não consegue se integrar. Somos muito divididos. A gente não consegue se integrar assim, entende? Então, o Plínio Salgado, ele olhava para isso e dizia, então, o nosso problema é de integração. Não é à toa que o nome do partido é Partido Integralista, que ele olha para a integralidade do ser humano. Ele olhava para a integralidade. E ele buscava um nacionalismo, né? Os anos de 20, de 30, foram anos que o brasileiro tentou buscar sua identidade como brasileiro. Não que não a tivesse, mas ele tentava. O sistema educacional era falho, era subdividido. A língua era subdividida, porque, por exemplo, quando você olhava para o estado de São Paulo, na década de 20, 30, era falado italiano e espanhol aqui como português. Né? O maldito do Getúlio Vargas é que impôs que devia ser falado apenas o português. O maldito do Getúlio Vargas. Senão a gente falaria espanhol e italiano. Né? Você tem várias regiões de São Paulo aí que tem nomes italianos, ruas com espanhóis italianos. Por quê? Você teve muito imigrante italiano, espanhol, japonês. Mas não podia falar. Então, ó, era pra gente falar japonês. Morou? Era pra gente chegar lá e falar Itadakimasu. Né? Entendeu? Então, o que acontece? Há uma falta de integração. E era assim que o Plínio via. Só que graças a Getúlio Vargas, esse partido foi extinto, né? Não só o partido integralista, mas também todos os partidos foram. O engraçado é que o Getúlio Vargas é o melhor representante de fascista, né? Um fascista que persegue outros e sem problema. Ele quase entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas. Né? E o engraçado é que o Getúlio Vargas ele é idolatrado pela esquerda. O cara ele perseguiu, ele mandou a Olga Benário para o campo de concentração, né? Porque ela era uma espiã judia, né? Uma judia comunista, não uma espiã comunista, mas judia. Então Getúlio Vargas mandou para Hitler, ela grávida. Tem até o filme, cara. Tem até o filme dela. Só que depois, quando o Getúlio Vargas entrega o poder, alguns anos depois ele tenta a eleição de novo. Ou ele entregou a Olga Benário. E adivinha quem que apoia ele? Os comunistas. Aqueles que tiveram seu partido perseguido, mas que viram em Getúlio Vargas um belo exemplo do que eles queriam fazer no Brasil. Então, olhe. O cara entrou quase entrou na Segunda Guerra Mundial junto com os nazistas. Faltou pouco. Né? E outro detalhe, né, bem interessante sobre o governo getulista. Você percebe a proximidade. Getulista não. Você percebe a Cuba contratou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, algum tempo depois, quando Cuba estava se reorganizando ao comando do Fidel Castro, ele contratou alguns oficiais que eram nazistas para treinar as tropas cubanas, né? Então, o negócio é muito louco, Então as coisas, os movimentos, eles mudam de acordo com a necessidade, com aquilo que eles falam e com aquilo que é necessário para o momento. Então, os comunistas mudaram, os fascistas mudaram. E hoje você olha aí
os nossos políticos vão fazer a mesma coisa, eles vão falar uma coisa e vão fazer outra, vão mudar de opinião, vão mudar de jeito, porque, cara, isso é o que interessa. O que interessa para eles é o voto. Mas aí eu volto àquilo. Às vezes a gente olha para um movimento num determinado recorte histórico, que isso é comum quando se faz uma pesquisa, quando você faz um recorte histórico, você percebe que naquele momento tinha-se uma ideia boa. Por exemplo, a gente olha, as gerações hoje olham para o PT, as gerações hoje olham para o PT e falam, não, é um partido corrupto, é um partido que não tem mais representatividade jovem, não tem outros políticos fortes o suficiente para continuar levando o partido para frente, tá? Isso é fato. Você olha, quando você fala de PT, você lembra de quem? Do Lula. Se o Lula morrer, meu amigo, o PT morre junto, não é? Só que quando você olha 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, o PT, ele tinha o Lula como sua principal figura, mas ele tinha intelectuais junto com ele, né? Existiam intelectuais junto com ele, existia um movimento estudantil forte com eles. Então, só que olha como que o partido mudou ao longo do tempo. Eles envelheceram, começaram a morrer politicamente, sumiram, né? O partido que antes se dizia dos trabalhadores, hoje sufoca os trabalhadores. Não que não sufocasse antes, né? Mas sufoca os trabalhadores e é isso, tá? Então, e não é só isso não, tá? Dentro da própria direita, como podemos colocar, os partidos que se dizem mais de direita, seguem pelo mesmo caminho, né? No Brasil não existe direita nem esquerda, é tudo um bando de político corrupto querendo roubar o meu dinheiro, é só isso. Mas, para você perceber como que as coisas mudaram ao longo do tempo, ponto. É isso. Acho que eu misturei um pouquinho os temas, vários temas aqui, mas eu acho que eu consegui deixar claro o que eu queria, né? Então, fica meu abraço aí para quem assistiu esse vídeo. Espero que entendam. E é isso aí. Fui.